Fala aí pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo aqui do meu canal Universo Discreto. Meu nome é Lucas e hoje vai um bombom aí? O que eu quero tratar nesse vídeo hoje? Eu quero falar de um projeto que é desenvolvido por uma série de pessoas, uma série de voluntários, um projeto bem legal que se chama Operação Serenata de Amor. Que projeto é esse? Por que ele tem esse nome? Esse projeto é inspirado num caso real que aconteceu com uma política da Suécia que teria comprado um chocolate Toblerone usando cartão corporativo. Isso foi descoberto, levou uma grande pressão e ela foi obrigada a renunciar. Inspirado nisso, o projeto dessas pessoas tem um intuito um pouco parecido. Imagina se, por exemplo, você pudesse fiscalizar dados abertos de políticos, deputados, senadores que têm direito a pedir reembolso de algumas coisas que eles adquirem, por exemplo, almoços, corridas de táxi, uma série dessas possibilidades aí eles são ressarcidos, eles podem pedir. Imagina se num projeto como esse fosse possível, por exemplo, descobrir valores pequenos a ponto até de você descobrir um simples chocolate comprado irregularmente. Então é mais ou menos essa a ideia deles. Fiscalizarem uma massa de dados muito grande que seria impossível pessoas a olho nu observando, porque essa massa de dados vai sempre crescendo dia após dia. Eles trabalham com machine learning, que é aprendizado de máquina, e inteligência artificial para conseguir identificar casos de compras irregulares. Então, é desse projeto que eu queria falar hoje. Eu vou mostrar um pouquinho dessas informações que eles têm disponíveis, código-fonte, porque eles têm muito código aberto, e eu vou brincar um pouco com esse código e vamos ver o que a gente descobre aqui. Um ponto interessante é que esse projeto deles, eles trabalham com uma interface que se chama, eu acho que a pronúncia certa é Jupyter, que é basicamente o seguinte: imagina uma interface web onde você consegue executar código ali dentro, rodar aquele código e visualizar resultados ao mesmo tempo no próprio navegador. E é isso que essa interface Jupyter faz, e ela é muito boa para visualizar essas informações do projeto Operação Serenata de Amor. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa interface, enquanto conhece o projeto também. Então, pessoal, essa aqui é a página deles. Esse é o site do Operação Serenata de Amor, serenatadeamor.org. Tem uma série de informações bem legais aqui. Por exemplo, você sabia que todo deputado, além de salários e benefícios, tem direito a um gasto de 44 mil por mês com atividades como comida, passagem de avião e combustível? E esses valores, eles são usados e são ressarcidos mais tarde. E é importante tomar cuidado para que esses reembolsos não tenham incongruências ou coisas estranhas. Por exemplo, deputados que já pediram reembolso de 13 refeições feitas no mesmo dia, né? Tipo, que fome. Ou um deputado que já foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas. Então é esse tipo de coisa que o projeto tenta identificar. Aqui também tem o Twitter da Rose. A Rose é um robô de inteligência artificial que analisa esses dados e quando percebe algo fora dos padrões, ela informa. Por exemplo, aqui tem alguns tweets informando nomes de políticos e pedindo para que as pessoas ajudem a verificar. Eu vou clicar em algum aqui. Por exemplo, aqui temos um caso de um almoço de um congressista. E esse almoço custou R$ 126,35. E assim, por que esse sistema considera isso incomum? É porque basicamente esse sistema analisa a média dos almoços dos congressistas. Então, quando um almoço foge muito da média, é um ponto muito discrepante, a Rose informa. O sistema também mostra, por exemplo, reembolsos no mesmo dia e outros reembolsos do mesmo indivíduo no mês. Então, pessoal, vamos olhar agora um pouquinho o código, né, que é o que a gente costuma fazer mais aqui. E esse código está disponível na página do Operação Serenata de Amor, mas eu vou disponibilizar no meu Git também, porque eu fiz algumas mexidas, algumas adaptações.
poucas para a gente poder testar aqui. É importante ressaltar também que para funcionar eu precisei instalar algumas bibliotecas, principalmente a Serenata Toolbox, desenvolvida por eles, que também tem disponível no pip. Eu vou colocar um tutorial disso na descrição. E eu precisei trabalhar com Python 3, então se você observar, dessa vez eu estou trabalhando com Python 3, que algumas bibliotecas que eu precisei instalar aqui funcionam apenas nela. Então esse código aqui, ele basicamente faz o download da base de dados que vem do governo. Essa base muito grande, ela vai ficar armazenada na pasta data, e o código aqui ele é bem simples de entender. Ele printa aqui na tela as bases de dados disponíveis. Você vai ter uma lista de bases disponíveis e dessas você vai escolher uma para baixar. Elas são armazenadas num arquivo .exe, que é basicamente uma informação comprimida, que está basicamente armazenada em puro texto plano. Eu vou mostrar isso também. Aqui embaixo mostra também que você pode baixar as mais recentes. Basicamente esse datasets.downloader.download ele vai fazer o download dessas bases mais recentes. Dessa vez eu estou dando preferência por rodar o código no CMD do Windows, porque como tem uma barra de progresso do download feito, então é mais apropriado eu fazer isso aqui pelo CMD. Aqui você tem a lista de todas as bases mais recentes, algumas de 2017, 2016. Qualquer uma dessas informações bastante acessível. Se você fosse pegar essas informações direto do site para trabalhar, ia ser muito mais complicado. No caso aqui, pessoal, essa é a base já baixada. Você tem esses arquivos .exe que, igual eu falei, são compressões dessas informações. Você tem uma base aqui, por exemplo, nomes civis dos congressistas. Eu posso extrair ela aqui diretamente com o WinRAR. Posso abrir esse arquivo que estava dentro daquele pacote e, justamente igual eu falei, texto plano puro com os nomes civis dos congressistas. E não são só essas informações que a gente tem várias outras, igual a gente vai observar aqui. E aqui, pessoal, eu vou colocar também na descrição do vídeo, tem o GitHub deles, que tem uma série de informações legais. E agora eu queria mostrar para vocês justamente esse Jupyter, o que você consegue fazer com ele. Dentro da pasta Develop do GitHub deles, você tem uma série de notebooks que a gente chama do Jupyter, que é uma maneira de você, de forma bem interativa, mostrar códigos com esses dados que a gente obtém do Congresso e do Senado e mostrar eles de uma forma bem dinâmica, bem interativa, bem legal. Então o que eu fiz? Eu baixei esses arquivos aqui com cada página possível que você pode acessar dentro do Jupyter, cada um desses notebooks, e vamos avaliar dois aqui para a gente entender melhor. Então, pessoal, o que eu basicamente fiz aqui? Eu copiei todos esses notebooks possíveis, todos esses arquivos para uma pasta aqui que eu chamo de C2.Serenata, e aí o que eu faço? Eu copiei todos esses arquivos, eu vou abrir essa pasta Serenata e eu vou usar o comando Jupyter Notebook. Ao fazer isso, ele vai executar no browser web, que é o que está acontecendo aqui, ele vai executar no browser web todos aqueles notebooks, que são esses arquivos IPyNB, e eu posso clicar em algum deles para obter informações. Então, qual que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher esse aqui de táxi, vamos ver como os congressistas estão gastando com táxi, né? Então, pessoal, vamos analisar essa interface aqui para entender melhor os gastos envolvendo táxi, transporte, esse tipo de coisa aí dos congressistas. Se não me engano, aqui você tem apenas informações de deputados. E deixando bem claro assim, eu não vou estar acusando ninguém aqui de nada. Eu só estou mostrando os dados que a própria base de dados deles fornece com os valores mais discrepantes. Às vezes, por alguma razão, por algum motivo, algum congressista teve que gastar muito mais do que outros, mas o propósito do sistema é apontar quando isso acontece, né? É importante ressaltar aqui que eu mudei no documento deles original. Eu coloquei essa base de dados nova, atualizada, para obter os reembolsos, pelo que eu entendi aqui, de julho
até julho desse ano. Então vamos ver essa soma total aí, que informações interessantes dos nossos políticos a gente vai descobrir. Toda a informação de documentos de reembolso de transporte de táxi, eles ficam armazenados nessa variável aqui, data taxi. Essa variável data taxi, depois que você extrai a informação daquele documento que a gente baixou e a gente analisa, contabilizamos que esse vetor tem 82.028 elementos, ou seja, você tem 82.028 documentos de reembolso. Essa função head aqui, ela mostra as 5 primeiras linhas desse documento, meio que a gente tem um exemplo, e aqui você tem 5 exemplos de documentos aqui, com um total de valores, eu imagino que seja do documento de reembolso que está sendo pedido. R$ 462,98. Aí do lado está o congressista e os congressistas. A gente consegue pegar informações mais detalhadas de cada um desses documentos. Então, por exemplo, a gente consegue ver um documento de 2013, que o valor é R$ 462,98, o nome do congressista, o que seria o mandato, no caso, o estado dele, Paraná, o partido. Também tem o nome da empresa que forneceu o serviço, chama Via Fácil, o CNPJ dela. Informações que, se você fosse procurar no site, você ia ter muita dificuldade para conseguir. Você já consegue ter uma interface mais amigável para entender. Outra coisa interessante, toda a soma de todos esses documentos contabiliza R$ 2,6 milhões, que é o que a função soma retorna do pagamento de todos esses documentos aí. A função describe consegue mostrar algumas informações estatísticas mais detalhadas. Por exemplo, a média desses documentos é de R$ 32,00. Você tem desvio padrão, valor mínimo, os percentis, 50% seria, por exemplo, a mediana gasta aí pelos congressistas. E assim, o que é curioso que a gente consegue observar é que aparentemente a maior parte dos gastos até que não é tão alto, né? Você tem uma média de 32, a maior parte deles gasta em torno de R$ 25,00, que seria os 75. Agora, ali a gente tem uma informação bastante chamativa no Max ali, que parece que o documento de reembolso com maior valor de táxi aí alcançou R$ 2.006. Se eu estou interpretando bem, parece que foi uma corrida de táxi de R$ 2.600, ou de algum serviço prestado por alguma dessas companhias. É porque eu não sei. Vamos justamente olhar esse documento aí com o maior reembolso. Ei, cachorro! Então vamos ver esse documento aí com o maior reembolso. Tem o nome da congressista, no caso, de Goiás. E é desse ano esse documento, 2017. E esse documento é de R$ 2.671,40. Foi citado pela Companhia Jardim Goiás. Aí, pessoal, o que é um ponto importante a gente afirmar aqui? É que o sistema deles trabalha muito com essa questão do outlier, ou seja, eles trabalham muito com os valores mais discrepantes da distribuição. Então, assim, se você pegar a média de gasto por operação dos deputados, se existir alguma operação muito acima da média, isso chama a atenção do sistema. Então, talvez você pense, mas Lucas, e se os congressistas em média gastam demais? Tudo bem? Tudo bem. Porque assim, fica bem complicado se todos gastam muito acima da média e você fazer alguma denúncia ou coisa do tipo. Mas, se existe uma média, mesmo que seja alta, e existem pessoas que gastam muito além daquela média, isso no mínimo salta aos olhos para a gente entender por quê, né? E aqui você tem justamente esses outliers. Você tem 410, ou seja, 410 pedidos de reembolso que vão muito além dessa média. E o total de gastos desse outlier alcançou R$ 426 mil. Você tem aí o código que mostra como esse cálculo foi feito, os gráficos, como você observar a média está bem. Olha, tô chutando um pouco, mas parece que está bem por aqui, né? E você tem uns caras gastando muito vindo para cá.
Então, o que chama muita atenção são esses gastos que estão muito longe da média. A média, tudo bem, a média é a média. E aqui embaixo a gente consegue ver a listagem desses outliers, esses documentos que fogem muito da média. O nome do congressista e o valor dos documentos. Uma série de documentos aí de R$ 2.000. Tem os nomes aí das pessoas. Toda essa informação está pública e disponível no site da Operação Serenata de Amor. Aí mais algumas informações interessantes aí. Em o total de 531 congressistas pediram por reembolsos e 75% deles receberam R$ 5.884. Ok, se 75% deles receberam esse valor, não está discrepante em relação a essa distribuição aí. Mas existiram os congressistas que receberam aí mais de 50 mil, e esses estão longe da média. E aí você tem justamente o nome de alguns desses que receberam esses valores aí discrepantes. Tá certo? Então, pessoal, o propósito desse vídeo foi mostrar um pouquinho dessa plataforma Jupyter. É uma novidade para mim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Curtam, compartilhem, cliquem em sininho. Sempre eu repito, né? São essas coisas aí que o youtuber fala, façam aí. E se vocês tiverem gostado, sugiram algum outro conteúdo que eu possa falar ou até tentar continuar nesse, mostrar outras coisas, tá certo? Então valeu e até a próxima.